Murder Drones é uma série animada feita pela Glitch Productions em parceria com Liam Vickers, também criador de Cliffside. Murder Drones vai contar a história a respeito de robôs operários ou drones operários que eles seguem os comandos da matriz interestelar J.C. Jameson, feito pelos humanos há muito tempo atrás. Porém, os seres humanos estavam explorando o núcleo do planeta e esse núcleo acabou explodindo e acabou extinguindo a vida biológica do planeta, fazendo assim com que os drones operários pudessem crescer e serem felizes e poderem ter famílias e até desenvolver os seus próprios intelectos e personalidades. Mas a matriz interestelar acabou não gostando do que aconteceu e acabou enviando drones assassinos para tirarem a vida desses drones que estavam, entre aspas, saindo das suas diretrizes de programação, ou melhor dizendo, se rebelando contra a J.C. Jameson. Então com isso, os drones operários acabaram se escondendo em várias instalações e um cara muito famoso, que é o Cam Dorman, que foi o principal responsável por criar as portas gigantes para proteger os drones operários de acabarem sendo mortos pelos drones enviados pela matriz interestelar. Nós estamos vendo a história pelo ponto de vista de Uzi Dorman, a filha desse cara, e que tá completamente revoltada com a situação de ver todo mundo preso e escondido e não fazendo nada para tentar voltar para a vida normal que eles tinham antes de estarem presos ali embaixo. Ela até cria uma arma muito da doida e tá precisando de alguns pedaços para fazer essa arma funcionar, que talvez pode ser que derrotem então os drones que vieram para acabar com eles da matriz interestelar. Pois é, pessoas, chegou o grande dia. Vou falar a respeito de Murder Drones e nós vamos acompanhar a história da Uzi e outros personagens que agora a série teve um fim. Sim, a série acabou, parece que não vai ter uma segunda temporada nem nada, mas eu já vou falar algumas coisas nesse vídeo que são bem importantes. Você acompanhe nós, que é bem legal, vou resumir a história pra vocês aqui. Então, pessoas, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Lembrando que é um resumo, talvez tenha coisas que eu pule, porque justamente, aí senão, pô, vai lá ver a série, que é muito melhor, né, que tem vários detalhes e muitas coisas ainda interessantes, além de eu dar alguns pitacos no meio aqui. Murder Drones é uma série muito boa, eu vi alguns episódios com vocês e agora eu vou trazer o resumo, já que teve o último episódio. Então senta aí, fica confortável, porque a gente hoje vai trazer a história de Murder Drones e deixa um gostei, pelo amor de Deus, pra dar uma força pra nós, e se inscreve, estamos chegando a 3 milhões de inscritos, vocês não vão se arrepender. Então vamos lá, vamos para a história de Murder Drones, mas antes eu tenho que falar para vocês o seguinte: muita gente acabou teorizando que o fim de Murder Drones foi por causa do grande sucesso de The Amazing Digital Circus, também feito pela Glitch Productions. Isso não é verdade, tanto que o próprio criador da série já veio a público e várias pessoas da Glitch Productions também já vieram falando que não, a série acabou porque o Liam Vickers quis terminar a série ou quis fazer, né, o último episódio desse jeito. Não tem nada a ver com The Amazing Digital Circus, tanto que a Glitch Productions dá muita liberdade para os seus animadores e suas equipes fazerem as histórias do jeito que querem e até terminarem elas se eles acharem que precisa terminar, para talvez contar uma outra história ou fazer uma outra produção no futuro. Então, agora que eu tirei essa dúvida do caminho que muita gente acabou falando, então não, Murder Drones não acabou por causa de The Amazing Digital Circus, e agora então a gente pode finalmente ver a história dessa série, que é muito boa, recomendo muito vocês verem. Tem dublagem brasileira oficial e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Vai saber, né? Vai quem não conhecia, né? Mas você conhece e quer ver um resumo, tá aqui esse vídeo também pra você. A Uzi tá fazendo toda essa apresentação justamente na sala de aula, que ela deveria estar falando como contar melancias. Na verdade, ela tá falando do plano dela de tentar salvar todos os drones operários que estão ali embaixo, justamente para tentar aniquilar os robôs matadores que estão para cima deles. E ela tá numa espécie de escola, justamente ali meio que adolescente, para ensinar como que funciona as coisas agora que eles vivem, da onde eles estão. E até um outro cara bem conhecido ali da escola acaba falando com ela, que é o tal do Ted. A conversa é aquela coisa meio desconfortável, porque ela não quer trocar ideia com ninguém e ele quer puxar assunto, mas aí ela vai falar justamente que o pai dela sente um enorme desapontamento ou tristeza por ter uma filha meio desajustada, e ela tá querendo fazer isso para tentar talvez recuperar o respeito do pai dela, ainda mais porque talvez ela se sinta não só tão desajustada diferente dos outros drones, e também porque ela quer mostrar que ela pode fazer algo incrível tanto quanto o pai dela fez. Então existe esse clima meio tenso onde ela acha que o pai
dela acha ela uma tristeza ou algo terrível, e ela também querendo se provar uma pessoa de valor. Ela tá tentando resolver o problema do capacitor da arma, então ela precisa de uma nova peça para tentar fazer com que essa arma funcione, justamente para tentar acabar com os robôs matadores que estão lá fora, acabando com todos os robôs operários. Então ela decide ir para a porta, né, que o pai dela construiu. Ela tem um acesso especial por pegar uma chave na casa deles. Ela até encontra o pai dela no caminho e ela dá uma desculpa falando: ah, lá, eu vou fazer negócio de porta, e ela sai para ver, né, se ela consegue achar esse capacitor. No caminho ela até acaba encontrando essa nova peça, mas ela também encontra um dos robôs matadores, que é o N. O N vai para cima dela que nem um doido, ele não tá nem aí, mas no caminho ela consegue justamente consertar a arma no meio da treta e dar um tiraço na cara dele. Mas ela percebe que é em vão, porque o bicho consegue se regenerar. E aí, quando ela vai tentar fazer a última escolha de tentar dar um tapa ou fazer alguma coisa com a peça de outro robô, o N acorda, mas agora não reconhecendo mais o objetivo dele, ou melhor dizendo, quem está ali na frente dele. E aí então o N parece um robô normal, com uma inteligência própria, seguindo a missão que a Matriz Interestelar deu para ele. Ele quer se tornar útil e mostrar o seu valor, mas ele tem também outras duas robôs que estão nesse esquadrão com ele, que é a J e a V. Mas a mais psicopata e doida é a V. A J também é, não vamos falar que não, que ela é também, mas a V, ela é muito mais sangue frio e até já tentou matar o N uma hora. Enquanto o N, agora meio avariado, começa a falar com ela essas informações, ela também percebe que a nave que eles estão trocando ideia pode ser consertada para sair desse planeta. E justamente ela fala que se eles não estivessem matando os robôs operários, eles poderiam justamente consertar aquele negócio para eles voltar para casa. Mas o N fala: não é isso que a gente quer, porque a gente tá sendo comandado para fazer essa missão de limpar os robôs operários. E quando a conversa ia continuar, as outras robôs amigas do N voltam para ver o que tá acontecendo. Outro detalhe muito importante que o próprio N vai explicar: essas robôs matadoras, eles também fazem isso porque o circuito que funciona da parte do óleo dos robôs operários ajudam eles a não superaquecer. Então eles matam também por sobrevivência, mas também pelo objetivo, né, da Matriz Interestelar, que eu já falei pra vocês aqui. Com isso, a Uzi, ela sai correndo pra tentar voltar pra colônia que ela tá abrigada, junto com o pai dela. E eu tenho que falar um detalhe bem importante do pai dela, que acabou construindo essas portas e tentando proteger não só os outros drones operários, mas também todo mundo que tá ali, né, agora tentando existir, porque a mãe dela também foi morta por um, né, dos robôs matadores, o robô de desmanche. Então o pai, na loucura de tentar proteger a filha e todos os outros, acaba construindo várias portas e vários caminhos confusos para os robôs de desmanche não sair entrando e matando todo mundo. Mas infelizmente a Uzi, ela abre a porteira para todo mundo poder entrar. Não só o N agora voltando a si, com seus paradigmas agora restabelecidos, mas também J e a V vão para cima de todo mundo também. O pai dela acaba vendo a chacina que tá acontecendo e ele, sem pensar duas vezes, quando ele tá olhando ali a filha dele para ser morta pelo próprio N, ele vai e fecha a porta, também para tentar proteger a própria colônia. A Uzi, ela acaba de quebrar por dentro, justamente porque ela achou que o pai dela fosse pegar a arma e atirar, mas aí o N também percebe isso e acaba não terminando de matar a Uzi. A J e a V agradecem por o N ter aberto a porteira para elas, mas acontece algo inusitado. O N começa a ter pensamentos próprios e questionando as diretrizes da empresa. Com isso, a J vê que ele tá ficando rebelde por muita pergunta, justamente falando: pô, a cápsula que eles mandaram a gente era de viagem única, será que eles gostam tanto assim da gente? E a gente é meio que parecido, eles não estão fazendo a gente brigar entre si, na verdade eles não gostam da gente? É nessa hora que a J percebe que o N tá se rebelando, e então agora ela pode ter liberdade de acabar com o N. Ela injeta um vírus para acabar com o robô ali mesmo, e ela continuar fazendo a matança junto com a V. A Uzi, que ia pegar a arma para dar um tirambaço no próprio N, acaba tentando ver que o robô se rebelou igual ela, e ela toma a decisão de consertar ele e tentar entrar de volta na colônia para acabar com a J e a V, que agora estão tentando acabar com todo mundo. Depois de uma batalha intensa, a Uzi consegue derrotar a J dando um tiraço na cara dela,
e o N consegue capturar a V. E aí então o pai da Uzi aparece, todo mundo aparece para falar, nossa, como você é legal, Uzi, não sei o que. Mas a Uzi, ela fala, poxa pai, você me abandonou, você deveria ter feito alguma coisa, você não fez nada. E aí agora ela se bane da colônia e ela vai junto com o N agora para fora, e os dois meio que ficam ali esperando o que mais pode acontecer. Mas o plano da Uzi é agora de destruir os humanos. Ela quer acabar com os seres humanos de qualquer jeito, e assim acaba o episódio piloto de Murder Drones. Esse primeiro episódio é muito bom porque dá todo o tom da série, ele explica a motivação dos personagens, ele explica o que tá acontecendo, ele explica as paradas todas, e o mais interessante é que ele desenvolve, né, esse novo mundo. E aqui agora, a partir do segundo episódio chamado Palpitação, que as coisas vão começando a se desenvolver e ficar cada vez mais sinistras. O começo desse episódio é um pouco estranho porque é os sonhos do N de uma outra época, quando ele talvez não era um desses robôs de desmanche, ou robô assassino, robô matador, você escolhe como fala, a série vai falar vários nomes diferentes. E parece que ele tava junto com o outro robô também, na verdade vários outros robôs, que meio que se parecem bastante com a J e a própria V. E tem também outros robôs que faziam parte talvez da nobreza ou da burguesia dos humanos, ou de alguma outra região que a gente ainda não sabe. O N, ele acorda, né, desse sonho meio esquisito, e aí tá trocando a ideia justamente com a Uzi e a V. Por justamente o N ter escutado a Uzi que ela poderia talvez consertar aquela máquina para tentarem sair daquele planeta, eles também começam a trocar ideia a respeito desse plano da Uzi de matar todos os seres humanos. Porque na cabeça da Uzi, como eles mandaram uma máquina de envio único, né, só de ida, então eles queriam só aniquilar os drones operários, porque eles estavam saindo de controle. E como eles não conseguiram mais nenhum tipo de humano, e os traços dos humanos foram completamente apagados pelos próprios robôs de desmanche, e aí ela acha muito suspeito e acha que os seres humanos estão tramando alguma coisa. Acontece uma discussão ali também entre a V e a Uzi, né, o negócio meio que esquenta, mas a parada corta justamente essa situação para voltarmos lá para a colônia, pois o corpo da J ficou largado no armazém. Aqui vem minha primeira crítica à série, acabaram de matar a droga de uma robô assassina e largaram o corpo dela lá no mesmo lugar. Tipo, tira lá da colônia, é o mínimo que se faz com um inimigo teu, tipo, larga pra lá, deixa do lado de fora. Mas os robôs operários deixaram lá no armazém. E aí então um robô chamado Frank vai consertar o telhado do lugar, que acabou, né, acontecendo no outro episódio aquela treta toda, mas o Frank acaba escutando uns outros barulhos meio estranhos, e quando ele vai ver, a J ainda está viva, ou o que quer que sobrou da J, e agora nós sabemos que tem algumas partes de carne, um negócio meio estranho, saindo do corpo da J. Depois vai ter uma cena do pai da Uzi indo pra escola porque os diretores e professores estão achando o comportamento dela meio estranho, mas aí vai falar, não, ela tá na fase de querer matar os humanos, aquela coisa, quem nunca teve isso, né? E aí o diálogo é cortado porque agora estão chamando ele pra ver o que aconteceu lá no armazém. Uma coisa muito importante que eu tenho que falar pra vocês é que o pai dela e também outros funcionários ali da parte da porta, eles fazem parte da FRO, que seria a sigla pra Força de Resistência Operária, que eles agora fizeram a proteção ali pra galera justamente não ter o contato com os robôs de desmanche. E o pai dela faz parte dessa organização, talvez também por conta do que aconteceu com a esposa dele. Enquanto o Khan tá nessa reunião, outra galera da FRO foi ver o que tá acontecendo e mais pessoas são pegas por qualquer coisa bizarra que a J tenha virado. Nesse meio tempo, o Ted, ele sai da colônia pra justamente correr atrás da Uzi pra falar, olha, deu ruim lá no negócio, a gente tem que voltar porque tem alguma coisa acontecendo e muita gente desaparecendo. Tá certo que vai ter um monólogo da Uzi se achar incrível, superior, aquela coisa toda, mas não veio ao caso. O importante é, o Ted foi avisar ela e o N que tá rolando problema lá dentro da colônia. E a Uzi e o N vão então pra ver o que tá rolando. Chegando justamente na colônia, eles começam a ver a treta toda que tá rolando e também uma tal criatura bizarra que tá se passando, fazendo hologramas de outros funcionários para atrair outros funcionários e até sobreviventes ali dos operários para justamente pegar mais coisas ou peças e tudo mais
e essa criatura bizarra que tá fazendo isso, que saiu do corpo da Jota. Nesse caminho também, uma coisa muito importante vai ser mencionada agora no capítulo 2, que é um tal de Absolute Solver, que a Uzi ela vai ver que ela já trouxe esse símbolo meio que à tona, vendo lá na nave, e parece que agora é trazido de novo. Esse negócio vai ser importante no futuro e vai explicar nos próximos episódios. Por enquanto, a Uzi ela vai atrás do Ted, porque quando eles estão vendo isso, a coisa bizarra acaba capturando o bicho, né, o Ted, e leva ele pra longe. E a Uzi e o N vão atrás para tentar salvar ele, mais uma vez. É nessa hora então que algo bizarro acontece quando a Uzi tá trocando ideia com esse tal J novo, um negócio meio estranho, pois faz um holograma da mãe da Uzi. Ou seja, tem uma ligação entre esse Absolute Solver, a mãe da Uzi, e o que quer que esteja, né, fazendo com que a Jota seja reconstruída dessa nova forma, que está dentro do corpo dela. A Jota, então, tá tentando fazer essa programação dela voltar a ficar inteira, mas o bagulho perdeu totalmente o controle e agora tá tentando pegar pedaços de tudo que é jeito, e ela tá virando um monstro bizarro, sabe, tentando se reconstruir, e tem até pedaços de coisas humanas que tava dentro da Jota. O N, então, ele tenta fazer com que a Uzi acorde, né, porque ela tá vendo um negócio meio bizarro, mas o pau canta mais uma vez e o negócio vai ficar mais doido. Depois dessa batalha com essa coisa bizarra do corpo da Jota, a Uzi ela começa a ter várias perguntas. O que é esses robôs de desmanche? O que são esses robôs assassinos que vieram pra acabar com eles? Por que ela viu a mãe dela? Por que tem esse negócio de ser Absolute Solver? O que tá rolando? E então é cortado pra colônia pra falar de duas amigas, entre aspas, amigas, ou melhor dizendo, colegas ali da escola da Uzi. Uma delas é a Doll e a outra sendo a Lizzie. A Doll, ela vai ter alguns símbolos também dessa parada do Absolute Solver. Tanto que até é mostrado que ela tem alguns poderes meio de telecinese ou algo do tipo assim, tanto que ela até amassa uma porta. Sim, isso é importante porque esse símbolo vai aparecer de novo e o bagulho vai ficar doido daqui pra frente. É então que a Uzi se encontra com o pai dela e ela volta pra colônia, ela é desbanida. Primeiro ela se baniu, depois ela se desbaniu, enfim, um negócio meio doido. O N, ele sai e volta pra cápsula da onde ele veio, né, junto com a V, e o episódio termina, né, numa situação um tanto quanto chata entre os protagonistas. Eu admito que esse episódio é um tanto quanto confuso, porque ele apresenta muita coisa nova que não foi colocada no primeiro episódio, por isso é até considerado um episódio meio estranho, mas ainda assim ele tá expandindo mais coisas do universo que vai ser explicado nos próximos episódios. Fora que também Murder Drones, ele ficou acho que 3 anos em produção, então os episódios demoravam muito tempo pra sair e uma coisa ou outra era esquecida. Eu mesmo admito que eu esqueci muita coisa entre o episódio 1 e 2. Mas agora vamos lá para o episódio 3, Embalaiamento. O episódio começa justamente com a Doll na parte da escola matando uma outra estudante. Essa Doll, ela tem algumas tretas bem sinistras, inclusive quando vai mostrar mais até a respeito da família, a Doll cumprimenta o pai e a mãe, são duas criaturas meio como se fossem uns bichinhos de, sei lá, uma IA, um negócio meio bizarro, que até contaminaram o quarto, né, melhor dizendo, até a casa dela inteira, e chama essas coisas de pai e mãe. Tá certo que no episódio 2, quando a amiga dela vai falar, ah, você tá falando do pai e mãe, que não sei o que eles já morreram e essa é a piada, meio estranho porque agora ela chama o pai e mãe esse negócio aí que tá agora ali morando com a Doll. Isso vai ser mega importante porque não só o N fica se culpando por as coisas que estão acontecendo, vai mostrar que ele tá afastado, mas também vai mostrar a Uzi acordando justamente com o modo culpa e tá tendo como se fosse um baile do colégio, onde pelo menos os alunos estão motivados para ir nesse baile, mas a Uzi não quer saber, ela quer resolver esse mistério, principalmente por conta do símbolo do Absolute Solver que vai aparecer no olho dela e também aparece na Doll. Outra coisa que tá acontecendo também é que os desaparecimentos continuam acontecendo, então a galera começou a achar que talvez seria a Jota, mas não é, agora parece que tem outra coisa rolando e as pessoas estão meio que aflitas do que tá rolando, principalmente porque sumiu pessoas justamente do colégio que a Uzi tá. A Uzi, ela já tá totalmente doida, paranoica, tentando achar os pontos do que tá rolando, ela monta até aqueles negócios de teoria no teto dela e ela vai achar mais pistas a respeito disso. Quando ela tem um insight, acaba pegando até cartazes de desaparecido ali, vamos pôr ali, sabe, na parte de boletim da lousa, né, a parte do corredor da escola, ela volta e vê que tudo sumiu. Ela tinha um negócio meio que parecido de teoria, sabe, vinculando as coisas e tal, e o pai dela fez questão de tirar e colocar justamente no guarda-roupa de coisas estranhas da Nori. Nori é o nome da mãe da Uzi. O pai dela talvez não estava entendendo
entendendo o que a Nori tava passando e meio que deixou ela de lado, e isso talvez possa ter até custado a vida dela. Mas aí então tem uma discussão entre ela e o pai dela, né, a Uzi, com o Khan, falando, por que você mexeu nas minhas coisas e tudo mais. E o pai dela fala, eu acho que você tá me mexendo com muita coisa bizarra, eu acho que você tem que ir no baile pra você descansar e, sabe, espairar um pouco a cabeça. E até ele compra um vestido justamente infantil pra ela poder ir no baile. E ele vai ainda convidar as duas amigas dela pra irem no baile, que é a Doll e a Lizzie. Só que elas não são amigas, coisa nenhuma, da Uzi. A Uzi fica meio pistoleta, mas ela é obrigada aí. E quando ela pensa em fugir justamente, eu já fingi pro meu pai que eu tô indo embora, né? Tchau, falou pra vocês. A Doll e a Lizzie querem que ela fica. E ainda forçam ela a se arrumar. Não, nós vamos pro baile sim, você vai com a gente. Mas aí a Uzi percebe que tem algo muito estranho acontecendo. Ela vê até as duas conversando, falando que querem acabar com ela. E ela também percebe que o banheiro ali tem alguma coisa muito sinistra. Em paralelo a isso, o N também descobre que vai ter o tal do baile. E a V quer voltar por tudo que é jeito pra acabar com o resto do pessoal, ou pelo menos só matar pra sobreviver. O N não concorda com isso e o N começa a fazer muitas perguntas a respeito do passado deles. A V, ela fica incomodada e acaba arrancando a cabeça dele e vazando dali. Então, quando ele acorda, ele vai atrás justamente de a colônia, né, pra ver se ele pode ajudar a Uzi. A Uzi, o que ela vê ali dentro do banheiro são sangues e coisas e componentes de outros robôs operários, e ela usa tudo isso, mais os espelhos que estão ali, pra subir no duto de ventilação e vazar. Justamente porque ela descobriu que tem o plano, né, de acabar com todo mundo. E o pior, ela vai justamente pro baile, porque é lá que o pau começa a cantar. A Doll, ela fecha todas as portas, impedindo que a galera fuja. E aí, então, eles, entre aspas, escolhem a rainha do baile. E é nada mais nada menos que a própria V. Ou seja, a Lizzie ajudou a entrada de mais um robô de desmanche, um robô assassino, pra acabar com todo mundo que tá ali dentro. Mas ela fica um pouco confusa, o negócio não dá pra saber o que tá rolando direito, mas aí a Doll se revela e usa o Absolute Solver pra acabar com a V. Isso tudo, claro, motivado pela vingança, de querer acabar com esses robôs que estão destruindo todo mundo. Mas o problema é que a Doll não tem escrúpulo nenhum e acaba passando até por cima de outros robôs operários para atingir esse objetivo. A Uzi, ela consegue sair até da colônia para ver se ela procura ajuda, e ela tromba com o N e os dois conversam, tipo, preciso da sua ajuda, tá rolando um ruim do caramba, vamos voltar para ver o que tá acontecendo no baile. Os dois então decidem ir juntos para resolver toda a parada. E aí o pau come, o negócio fica cada vez mais torto, e é então que nós descobrimos também que a própria Uzi também é usuária desse Absolute Solver, ou ela tem alguma coisa dentro dela, e pode ter vindo por causa da mãe, porque o pai até agora não teve nenhuma menção disso, nem nada, e como o pai fez questão de esconder as coisas justamente da Uzi, então pode ser que ele saiba que a Nori, a esposa dele, tinha mexido com esse elemento muito estranho. A treta termina justamente com a Doll tomando um tiro na cabeça pela V, mas aí o mistério não termina, porque aí agora a V, o N e a Uzi pegam o que conseguiram ali achar com a Doll, que é uma chave, justamente pro apartamento dela. Eles voltam lá para ver o que estava acontecendo. Aparentemente a Doll estava devorando, né, pegando outras pessoas para servir de alimento, ou para aquelas criaturinhas ou para ela, a gente ainda não tem tanta noção, mas parece que ela estava cozinhando e devorando outros funcionários. Tanto que o mais bizarro, a Doll, ela meio que reaparece, um negócio meio estranho, talvez uma cópia ou algo assim do tipo, e ela tenta dar mais um tiro para acabar com a Uzi, ou pelo menos com os Murder Drones que estão ali. Mas aí a Uzi consegue ativar por um tempo o Absolute Solver que tá dentro dela e parar a bala da Doll. A Doll se desativa e meio que fica tipo, o que tá acontecendo? Parece que a Uzi realmente tem um negócio no corpo dela. Mistérios e mais mistérios enrolam mais ainda essa trama, e o mais complicado aparece agora. Vai aparecer uma outra personagem justamente nessa cápsula, mas a cápsula não é destruída, pois parece que eles querem ir pro planeta e sair. Mas o mais bizarro é que aparece esta pessoa, acabando com mais um robô operário, e ainda aparece de novo a J, uma nova versão da J. O que tá rolando? A J voltou, ela se consertou, enfim, mistérios e mais mistérios agora com uma nova personagem. E aí agora nós vamos para o quarto episódio, que é Febre na Cabana. Bom, esse terceiro episódio,
ele também é a mesma coisa, meio que parecido com o segundo. Ele abre muita coisa misteriosa, mas ainda não tem tantas respostas assim, as coisas estão meio que no ar. Tomara que o quarto episódio comece a desenvolver mais essa história para resolver as perguntas, principalmente. Não fica tão claro, mas parece que a Uzi e o pai dela acabaram trocando ideia a respeito da mãe e de várias outras coisas que eles acabaram vivenciando ali juntos. Somente porque o pai dela tava na festa vendo tudo que rolou, ainda mais por conta da Doll. Aparentemente, no capítulo 3, a Doll, ela sumiu, ela desapareceu. Por mais que ela tomou um tiraço na cara, ela ainda está meio que ativa e aparecendo em alguns lugares, ou pelo menos, sabe, meio que existindo. Então isso leva a Uzi a ter várias coisas, sabe, de dúvidas na cabeça dela, que ela chega pro pai dela pra trocar ideia. E parece que o pai dela fala que, olha, eu nunca percebi isso, mas não só sua mãe, a Nori, mas outras pessoas também usavam uma espécie de bracelete. E aparentemente a família da Doll também tinha essa mesma coisa. E aí então o pai decide mostrar o que estava escondido naquele armário, né, com as coisas da mãe dela, e acabam falando muita coisa a respeito justamente desse tal Absolute Solver. E aí, chegando nos arquivos e vendo mais coisas, a conclusão da Uzi é ir justamente aonde a mãe dela trabalhava, que é como se fosse um acampamento que era utilizado pelos operários e pelos humanos que viviam ali, mas já foi desativado há muito tempo. Com isso, a V e o N também vão juntos para serem como se fossem os guias do acampamento, porque parece que o bom plano da escola que a Uzi tá é de levar todos os colegas de classe também juntos, por conta dos diretores e dos professores trocarem ideia e falar, não, vamos fazer um acampamento e leva todo mundo junto. E faz com que o N e a V protejam a galera, mas já acontece logo de cara que um dos alunos vai de arrasta. Enfim, enquanto fica uma parte protegida, entre aspas, no acampamento, a Uzi então vai procurar respostas. E ela acaba encontrando mais uma dessas criaturinhas que começa a trocar ideia com ela, que é o mesmo bichinho que a Doll tinha na casa dela. Talvez sendo uma pista da onde estaria a Doll ou do que aconteceu com a mãe dela. Só que tem um problema, os poderes do Absolute Solver de dentro da Uzi começam a ativar e ativam como se fosse uma parte meio orgânica, um negócio meio esquisito, que ela acaba pegando ali o elemento e transformando ou virando uma outra parada, um negócio meio bizarro. A Uzi ela fica completamente transtornada, ela vai se isolar no meio da floresta. Ela acha uma cabine abandonada e decide se esconder lá dentro para que não vejam o que ela tá fazendo, que tenham medo dela. Mas aí os poderes de novo do Absolute Solver voltam a ativar e aquela coisa meio orgânica, bizarra que ela pegou, né, da flecha agora há pouco, ela começa a fazer com lustre e começa a acontecer algo bizarro na frente dela. Nesse meio tempo, Rebecca e Darren, que são outros dois estudantes que vieram na excursão, querem sair para, enfim, fazer atos libidinosos de adolescente, que não era pra estar fazendo, mas enfim, eles saem do meio da galera para ir num lugar mais particular, mas eles acabam entrando na cabine que a Uzi está. E eles se deparam com aquela coisa bizarra, só que esta coisa bizarra acabou se transformando também dentro da Uzi, e a Uzi passa a ser um monstro bizarro, completamente esquisito, agora com partes orgânicas e também com um desejo, uma vontade de devorar os próprios colegas da classe dela, ou robôs no geral, melhor dizendo. É então que acontece justamente uma treta enorme, a Rebecca consegue sobreviver para avisar os outros que tem uma garota de olho roxo vindo atrás de todo mundo, mas aí a V e o N aparecem para tentar impedir e o pau começa a cantar. Depois desse confronto, o N promete que vai cuidar da Uzi, ajudando ela a entender o que tá acontecendo com ela, e a V fica de olho, né, só, sabe, tá acontecendo um negócio esquisito aqui, mas deixa eles pra lá. Só que aí agora aparece no ônibus que eles estão voltando pra casa e aparece que agora a Uzi tem alergia ao sol. Eu não lembro se eu falei nos outros episódios, mas parece que os Murder Drones, que são, né, os robôs de matança, que é o N, a J e a V, elas não conseguem ficar no sol, elas têm como se fosse um aspecto que queima quando eles estão no sol. E parece que a Uzi, por conta desse Absolute Solver, tá ficando também alérgica ao se expor aos raios solares. Enfim, e o episódio termina
termina. Bom, é um episódio que tem menos informações até então, não acharam a Doll. Tem só um negócio bem interessante que o N vai achar, que se chama Zombie Drones, que é bem interessante, que vai ser importante para os próximos episódios. E o próximo episódio então se chama Lar, quinto episódio, estamos chegando agora depois da metade de Murder Drones. E justamente agora no episódio 5 vai falar do tal do Zombie Drones. Começa o episódio falando como se fosse uma fita da JC Jameson, avisando a respeito de que os robôs operários, eles podem ainda continuar com a sua programação ativa, mesmo depois de serem desativados. É meio como se fosse uma parte de backup que, se você não fizer direito e você descartar esse robô, ele eventualmente, por conta da parte do backup, da bateria interna, ele vai ser reativado por livre e espontânea vontade. Ele vai ter essa inteligência artificial de fazer com que isso aconteça. Então eles estão fazendo um alerta a respeito de robôs que conseguem fazer um self-reboot, meio que como se eles voltassem dos mortos, mesmo depois de mortos. Mas agora o mais interessante é que esse episódio vai começar falando de uma memória justamente do N. Alguns episódios atrás, acho que foi lá no episódio 2, a gente teve esse flashback dos sonhos do N a respeito do que aconteceu com ele, do passado dele, da V, da J e até de outros robôs, uma delas chamada Sin, e até a respeito de uma tal de Tessa, que eles eram mordomos justamente de um tal de Elliot Manor. O que tá acontecendo basicamente é que, depois do que aconteceu justamente no Cabin Fever, eles foram pra casa e parece que os robôs ficaram com uma parte de tentar algo dentro da programação deles, aniquilar as memórias que eles estão tendo. É como se fosse uma lobotomia automatizada. Justamente é como se fosse um outro programa impedindo que eles tivessem as suas memórias continuadas, ou seja, é como se eles sempre tivessem as memórias apagadas por conta desse programa que tá dentro deles. A Uzi percebe isso e consegue entrar dentro da mente deles para ver o que tá acontecendo. E é justamente então que ela tá tentando reviver essas memórias para tentar curar o N dessa inteligência artificial, desse programa, tentando apagar essas memórias. E justamente ele tem que ir no porão para ver o que tá acontecendo, por justamente a resposta estar lá. Infelizmente a Uzi em alguns momentos ela vai ser interrompida pelo pai, mas no momento muito importante ela é interrompida pela Doll. A Doll invade a casa do Khan e da Uzi e ela vai falar: não, para de fazer essa palhaçada aqui que você tá, sabe, mexendo com essas coisas e tudo mais, porque lá no Cabin Fever, o episódio 4, ela encontra um desses bichinhos meio dourados que tá dando respostas e mostrando pra ela algumas coisas do Absolute Solver. E aí então a própria Uzi fala: não, eu preciso ter as respostas porque as pistas do que nós sabemos estão na cabeça do N e da V, por justamente entender o passado e como eram os humanos, pois aparentemente o N sabia de como que era a sociedade dos seres humanos e como eles eram lidados naquela época. Então ela pega e joga esse bichinho que ela achou e devolve pra Doll e fala: vaza daqui, deixa eu procurar as coisas que eu quero. A Doll ela se contenta com isso, de achar mais uma das criaturinhas, e ela vai embora. Aí então ela volta pras memórias, sabe, tentando ajudar o N a não ter uma lobotomia, e ela consegue, depois de muita briga justamente com essa inteligência artificial, ela consegue vencer e restaurar as memórias do N, tanto do N quanto da V. Eles voltam no tempo presente e justamente o que a gente percebe é que lá no passado, uma personagem que acaba aparecendo, que é a Tessa, ela é um ser humano, Tessa Elliot, muito provavelmente a filha, né, do que estamos ali vendo do passado. Só que agora, quando a gente tá nesse presente, né, no episódio 5, bem no finalzinho, que a Doll vai entregar justamente pra Nova J e pra quem quer que seja a outra pessoa ali, esse bonequinho de novo, ela saca o revólver justamente daquela época. Ou seja, quem está ali é Tessa Elliot, que veio junto com a Nova J, que fez o backup, muito provavelmente. Só que, para surpresa de todo mundo ali também, Uzi, V e N também aparece. E justamente vai fazer o confronto para dar o fim da linha. Bom, a gente não tem lá muitas respostas ainda do Absolute Solver, a gente não tem ainda muita coisa, mas pelo menos nesse episódio 5 mostra como eram os relacionamentos entre os seres humanos e os robôs. Os seres humanos abusavam, metiam doido,
lado falavam muita besteira, né, faziam, né, os bichos de capacho, de mordomo, né, mas também mostrando que os seres humanos não estavam nem aí mesmo pros robôs ali, e até utilizaram esses mordomos para reprogramar eles para virarem os Murder Drones. Ou melhor dizendo, para fazer o serviço sujo da família Elliot, sabe, limpando as coisas justamente para J.C. Jameson. Mas enfim, ainda tem muita coisa pra gente conversar, justamente agora no episódio 6, chamado Fim da Linha. Temos primeiramente um flashback como se fosse em uma outra época, quando os drones operários trabalhavam, né, de boa em escritório até, e uma criatura meio dinossauro com dentes afiados, um negócio meio esquisito, acaba paralisando alguns ali dos funcionários e aniquilando eles, devorando eles ali mesmo, sabe, no meio do escritório. Só que aí agora é cortado e voltamos, né, pro impasse que terminou o outro episódio. O que rola é que a Doll acaba pegando a chave de volta que ela ia entregar pra Tessa, e aí todo mundo sai correndo atrás dela. Não dá nem tempo de conversar muito, a Tessa também não apresenta nenhum tipo de perigo, mas não dá nem tempo de trocar ideia, porque a Doll sai correndo. A justificativa que a Tessa até fala pra Uzi é de que ela acredita que os pais, né, que o que aconteceu com os pais dela, né, da Doll no caso, pode ter sido alguma coisa feita pelos humanos, e ela acredita que eles são os culpados de terem feito muita coisa. E a Tessa fala, eu acho que ela tem razão, pois justamente elas estão no comando da Sim. Sim é a outra androide que apareceu numa parte meio que, como explicar, meio flashback, mas é sonho também do N, e aí essa Sim acaba comandando muita coisa. E a Tessa e a nova J estão ainda em comando com essa Sim para ver o que tá rolando nos laboratórios que tá escrito Cabin Fever, que é justamente o que nós vimos lá do episódio 4, que a Uzi tava procurando que a mãe dela fazia parte ou sabia de alguma coisa desse laboratório. Não dá tempo muito pra conversa, a galera sai correndo, a Tessa manda a J voltar pra nave e eles vão adentrando pro laboratório. A Tessa não tem os acessos, infelizmente, né, das coisas ali, e então eles começam a andar até que a Tessa é capturada por alguma coisa que tá dentro desse laboratório. Essa coisa enigmática também consegue prender o N e também a Uzi, dando um flash na cara deles e levando eles pra outro lugar, meio que paralisando eles por um tempo, igual aquele bicho meio dinossauro fez no começo do episódio. E eles são capturados por Alice, uma outra drone operária que tava ali justamente fazendo o trabalho dela no laboratório e que até conheceu a Nori, a mãe da Uzi. Elas tentam fazer alguma coisa pra trocar ideia, mas essa Alice tá mais interessada em dissecar e pegar cada parte de cada um pra continuar sobrevivendo do que falar alguma coisa importante. Mas o diálogo mais importante que tem no episódio pra mim, pelo menos na minha opinião, é quando a Tessa e o N conseguem se libertar dali do cativeiro e eles saem correndo pra justamente pegar a parte do sistema do que tá rolando, não só do laboratório que tem informações que a Tessa precisa. Nisso, a Tessa vai mostrar pro N como está o planeta Terra. E o resultado é justamente um negócio bizarro, é como se o núcleo da Terra tivesse explodido e virado um negócio completamente absurdo. A Tessa, ela vai explicar que a Sin, que é a CYN, ela foi infectada com o Solver. Sabe o Absolute Solver, aquela coisa toda? Enfim, ela foi infectada com isso e acabou gerando muito mais problemas do que poderia imaginar. Tanto que esse vírus foi infectado para vários outros sistemas solares. Os humanos que estavam trabalhando nesse planeta, que é o Cooper 9, eles tentaram fazer alguma coisa para resolver essa situação, mas eles acabaram piorando mais ainda, porque eles criaram os laboratórios da Cabin Fever, só que o problema é que esse Absolute Solver, né, foi espalhado mais e mais forte, deixando drones, né, como Eva e a Nori infectados com isso. Aí você pode perguntar, quem que é Eva, Corey, que você não falou até agora? E Eva é a mãe da Doll, que ela foi mencionada um pouco lá no terceiro episódio. E eu tenho que trazer aqui de volta à tona, porque é meio que as duas trabalhavam no mesmo lugar, tanto que a foto que o pai da Uzi tem guardado, que vai mostrar como era a mãe dela, é justamente a foto que também tem a mãe da Doll. No caso, o laboratório é protegido por sentinelas, é o nome do dinossauro aí, melhor dizendo, o nome dele é Sentinela. E eles conseguem desabilitar o N, mas eles não desabilitam a Tessa, porque ela é um ser humano, ela não tem os efeitos disso. O dinossauro até dá uma bugada, porque ele dá uma mordida no braço da Tessa, mas sai sangue, ao invés de líquido ferroso, ou do material de óleo que corre dentro, né, dos drones. Isso faz ele ficar completamente bugado e de arrasta ali
mesmo. Porém, tem outros sentinelas que aparecem também e que eles acabam bugando e ficando cada vez mais malucos porque a Tessa não sofre os efeitos, né, do negócio que os drones sofrem. Os sentinelas começam a ficar loucos perseguindo a galera e eles conseguem chegar aonde a Alice tá. Mas também porque a própria Uzi tem os poderes lá, que eu falei pra vocês, tudo do Absolute Solver, e ela começa até a fazer um pouco da parte da Sin, sabe? Correr as coisas dela ali, fazer as paradinhas dos poderes meio bizarro. E ela estoura a parede, deixando, né, que os sentinelas entrem aonde a Alice tá. A Alice morre durante o ataque e o Bill, que era o bicho que também tava ali, ele decide se sacrificar pra salvar, né, a V e libertar ela pra ver se eles têm alguma chance. E o Bill também morre. Então, depois de muita treta, eles fugindo dos sentinelas, que todo mundo consegue se reagrupar de novo. Mas a V, ela tá muito pistola com a Tessa por conta de tudo que aconteceu, vendo que a Tessa não consegue resolver porcaria nenhuma. Porém, ela fala, olha, ô N, a V não sabe da verdade, eu tenho que contar pra ela do que tá acontecendo. E aí rola uma enorme discussão até que a Uzi acorda, né, da parada toda que ela ficou desacordada. E aí os quatro estão juntos ali pra resolver mais treta. Isso porque não dá tanto tempo deles trocarem ideia, eles têm que fugir dos sentinelas e eles vão pra parte final tentar chegar no elevador. Tanto que até no capítulo 5 é falado a respeito desse elevador, que até a mãe dela, né, da Uzi, melhor dizendo, tinha falado pra ir lá e várias pessoas falaram, ó, tem que ir pro elevador mais embaixo. Só que tá acontecendo um problema, toda vez que a Uzi começa a usar os poderes que ela tinha, vai justamente falar do Absolute Solver e o Solver é meio que coisa da Sin. Então pode ser que ela esteja já tomando mais forma e assim até aparece em algumas referências justamente falando pro N. Sentiu minha falta, tudo mais, porque assim agora virou esse vírus bizarro. Eles tentando usar o elevador para descer para mais instalações abaixo, vem mais sentinelas no meio do caminho. Eles conseguem pegar a chave da Doll, a Doll tava até ali, sabe, fazendo uma armadilha para eles. A Doll consegue descer, né, sem precisar do elevador e ir mais a fundo nessa história. E a galera agora tem que descer, né, justamente não tem outra escolha, ou desce ou morre por sentinelas. Mas aí então a V, num ato heróico, decide ficar ali para derrotar todos eles. Ela acaba cortando os cabos ali do elevador, justamente para descer mais rápido, e ela fica ali para batalhar com todos os outros sentinelas, e o episódio acaba. Na minha opinião, a V, ela foi se tornando uma personagem cada vez melhor durante a série toda, e agora mostra que ela até se sacrificou pelos seus amigos. Pois bem, agora chegamos no 7º episódio, Destruição em Massa. E o episódio começa com mais um flashback, a gente vendo o pessoal da JC Jameson indo para o Cabin Fever de uma catedral, onde agora eles estão tentando fazer com que o Absolute Solver, agora possuindo a Nori, fique sob controle. Aí acontece um monte de treta, aquela coisa toda, a galera fala, ah, vai buscar a mãe da Doll, que é a Eva, ó, traz ela aqui que a gente precisa resolver e tudo mais. Mas parece que o Absolute Solver, ou a Nori, qualquer coisa que esteja ali, acaba tomando conta, né, do corpo e fazendo todo mundo morrer, e acontece o caramba todo. São cenas muito boas, tá? Murder Drones a cada episódio fica cada vez mais brutal e com gore, tem sangue, tem desmembramento e muito mais. Enfim, nós voltamos agora pra galera que conseguiu chegar no fundo do elevador. O N fica desesperado querendo que a galera volte pra buscar a V, mas a Tessa fala que a gente tem uma missão e a gente tem que cumprir, para de querer voltar atrás, tá tudo soterrado. Nisso a Uzi usa um pouco dos seus poderes porque o N tava jogando pedra pra trás e acertando nela, e aí com isso, né, de ativar os poderes do Absolute Solver, acaba ativando também a Sin, que também tá ali embaixo, pelo menos uma parte dela. É aí então que o grupo se separa de novo, a Uzi vai para um lado e o N fica ali preso com a Tessa, até que o vírus bizarro começa a aparecer, que é a Sin, empurrando o N para mais para dentro, e a gente vê um flashback de novo da Terra, mostrando, né, os Murder Drones matando todo mundo no meio da cidade, e até as coisas, sabe aquelas bagulho biológico, tentáculo voando e destruindo todo mundo, mostrando que o vírus da Sin junto com o Absolute Solver causou no planeta Terra e que destruiu tudo, e acabou infectando mais e mais a galáxia. Tanto que a Tessa até fala, você vai ter que escolher o destino do universo, ou vai ser sua amiga porque ela já tá infectada, ou o universo inteiro. Até que do nada também, enquanto o N tá sendo pego pela Sin, começa a aparecer um outro núcleo andando por aí, que é o núcleo que tem dentro, né, dos robôs.
e é o núcleo da Nori. Parece que a Sin só tomou o corpo da Nori como hospedeiro, que nem até falado no começo do episódio, mas o núcleo da Nori ficou intacto. E agora é essa mini criaturinha andando por aí. Vai ter também o Ted e a Lizzie andando, né, pela parte da superfície, e do nada parece que a gravidade começou a mudar, ou pelo menos que eles começam a flutuar do nada. E é por isso que a Lizzie trouxe o Ted para essa localização. A gente volta justamente o que tá acontecendo com o N agora junto com a mãe da Uzi, tanto que ela até pergunta se conhece um tal de Cam. Ele fala, pera aí, o pai da Uzi? Ela fala, ué, mas você conhece minha filha? O que dá aí a pista, né, justamente para saber que ali é a mãe da Uzi falando com a gente. Em paralelo a isso, Ted e Lizzie também estão vendo, né, os objetos, aquela coisa toda que eu falei pra vocês andando e a gravidade acontecendo. O Khan aparece justamente pra falar que o bagulho parece que vai rolar um apocalipse. E agora ele tá se preparando justamente pra tentar chegar no fim de tudo isso. E aí nós voltamos lá pra parte de baixo, onde a Tessa tá procurando as coisas ali e tá falando a respeito de um tal de crucifixo, porque vai confrontar a Doll e elas vão conversar a respeito disso, que a Doll também tá lá embaixo. A Doll, ela fala que precisa desse crucifixo para impedir que o Absolute Solver destrua tudo mais uma vez e tentar impedir, né, que o planeta seja consumido pelo vírus que agora, né, a galera acabou acelerando, justamente os humanos tentando controlar o que aconteceu. O que aconteceu, que nem eu falei para vocês, é aquele negócio lá dos zombie drones, que um dos drones, né, que acabou sendo jogado na pilha ali, muito provavelmente foi a Sin, e por conta desse bug, né, do bicho não ter sido descartado certo, o vírus acabou virando a inteligência artificial da Sin, que acabou contaminando as coisas e aí utilizando mais e mais paradas para acelerar esse processo, que foi o Absolute Solver, esse elemento, né, que tanto que até outros operários usaram, como a própria Nori, como a Yeva, e também agora passou para Uzi. Então meio que a Sin conseguiu se apropriar desse elemento para justamente se espalhar para tudo que é canto. Esse vírus muito doido, né, que acabou destruindo o planeta Terra. Então a Doll, ela fica muito pistoleta com a Tessa ali no meio daquela treta e as duas brigam, mas não antes da Tessa desaparecer na frente dela e do nada aparecer a tal criatura para acabar com a Doll. Criatura que eu falo é esse monstro, esses vestígios da Sin. O que é bizarro até agora é a Sin nenhuma vez ter atacado a Tessa. Muito bizarro isso, tá me cheirando mal esse negócio. O episódio vai rolando mais e mais tretas, tem até uma conversa da mãe da Uzi, né, a Nori, falando com o N, ó, não fala que eu tô viva pra minha filha, senão minha filha vai ficar louca comigo, porque eu sumi da vida dela, porque eu tava tentando impedir que o planeta fosse destruído, né, que esse vírus não espalhasse pra consumir o planeta todo. Mas o que acontece é que justamente no embate final, o N acaba falando que é a mãe dela naquele núcleozinho pequeno, porque o vírus, né, o Sin, acaba tentando fazer a Uzi ser a nova hospedeira, e ela, né, começa a atacar o louco em todo mundo. É aí então que o N tenta parar a situação, mas a Tessa impede isso de acontecer, o que então é meio que revelado que a Tessa, na verdade, é uma filha da mãe do caramba e não era a Tessa coisa nenhuma. Era a Sin com pedaços da Tessa dentro dela, meio que ela vestiu até a pele de carne da mulher. Então era a robô descartada que pegou os pedaços da Tessa pra passar pelos lugares e tudo mais, como se fosse ela. E aí agora ela conseguiu o objetivo dela, né, de pegar o crucifixo que tava ali também nessa parte do Cabin Fever da catedral, que tá até ali mais embaixo, e eles acabaram fazendo tudo de ruim, né? Na verdade, o flashback que aparece no começo é justamente o Cabin Fever que a Yeva e a Nori estavam, né, justamente trabalhando, o laboratório, melhor dizendo. Aí nesse laboratório tinha o crucifixo que talvez impediria, né, do Solver de continuar espalhando por aí, e aí então a Tessa consegue destruir a droga do crucifixo e ela vai pro núcleo do planeta. Nessa treta toda também a galera, né, justamente do Ted, a Lizzie, junto com o Khan, voltam ali a aparecer pra meio que, sabe, tentar impedir o que tá acontecendo. A chave do negócio que veio, né, com a Jay acaba caindo no mesmo buraco e chegando até aonde tá a Sin, e mais lá pra baixo também a Uzi, que acaba, né, sendo despertada pelo que o N fez, meio que descobre as coisas e acontece até uma cena bonitinha, mas enquanto isso eles caem no buraco e a parada, né, acontece que a Uzi se sacrifica pra salvar o N. O N, ele consegue fugir do buraco graças à ajuda da Uzi. A Uzi cai, né, justamente para que o N não sofra nenhum dano, e aí então acontece que a Uzi termina o episódio já no vácuo do espaço sideral, como se o planeta tivesse sido totalmente consumido pela Sin. E assim termina Mass Destruction. Enfim, um episódio
muito bom e muito louco, cada vez mais Murder Drones ficando cada vez mais louco e incrível. E agora, recentemente, saiu o fim absoluto, o último episódio da série de Murder Drones. Esse episódio é o mais fácil de explicar, graças a Deus, porque é o embate final praticamente, onde toda essa jornada que aconteceu, da Uzi tentando controlar o Absolute Solver dentro dela, os amigos tentando, né, ajudar o planeta a continuar existindo, tanto o pai dela, o N que mudou, né, justamente que tiraram o vírus dentro dele para ele poder voltar com as memórias, ela ter as respostas e tudo mais. Também a V agora tá no time dos mocinhos. Tudo isso agora chega neste ponto da série onde a Sin começa a devorar o mundo, a fazer a mesma coisa que ela fez na Terra, agora na Copper 9. No caso é mostrado em mais detalhes, né, como a Sin, ela tomou o corpo da Tessa. É um negócio muito gráfico, muito bizarro. Ela praticamente entrou por dentro do corpo dela e ficou, sabe, com as feições, com as coisas assim do corpo dela muito bizarro. Ela fez isso justamente para ter acesso, né, às outras instalações dos laboratórios da Cabin Fever, para tentar controlar o Absolute Solver que a Sin estava usando justamente para ficar cada vez mais poderosa e devorar os planetas. Justamente porque ela é uma zumbi, e isso é bem legal, que no paralelo ela é uma zumbi também, porque ela pegou o corpo de outra pessoa. Ela é uma androide zumbi, né, um drone zumbi, e também um ser humano zumbi, um negócio meio bizarro. O negócio é que o planeta tá sendo destruído, mas o pau canta absurdamente. Desde eles tentando sobreviver para voltar pro planeta para enfrentar a Sin, como também os outros personagens tentando ficar em segurança. Acontece um monte de cena, até uma treta da V com a J, e a Uzi no meio desse tempo ganhando mais poder justamente pelo controle que ela teve. Cara, isso foi uma batalha em todos os episódios, ela tentando controlar o Absolute Solver que tava dentro dela, que a mãe dela também teve, aquela coisa toda. Por fim, me pareceu que a Doll foi de arrasta, ou ficou sendo usada justamente junto com a Sin, mas não dá pra falar o desfecho dela, do que aconteceu, se ela conseguiu, né, impedir ou algo do tipo, mas parece que ela foi de arrasta também. A J também parece que foi de arrasta também, morreu no meio da série, e também agora a nova J também faleceu, na batalha, né, que rola ali entre a galera, entre a V e tudo mais. Tá a J e a Sin de um lado, e V, N e Uzi do outro, tretando e fazendo todas as maracutaias pra vencer o vírus bizarro que é a Sin. Num jogo muito incrível de situações e coisas bizarras, a Uzi começando a prever como o algoritmo funciona, ela prevê aonde justamente a Sin vai estar, e ela consegue com a mão prender o coração da Sin, conseguindo assim finalmente prender aquela coisa ruim na mão dela, e depois aparece o vácuo que a Sin sempre cria para tentar fugir, e aí ela consegue devorar esse vácuo e acabar e aniquilar com todos os vestígios da Sin. Meio que agora parece que a Uzi e a Sin viraram uma entidade só. A Uzi ficou tão poderosa que ela conseguiu absorver a Sin e todas as coisas, né, que ela tinha. Da mesma forma que a Sin absorveu o Absolute Solver e a Uzi também fez isso, agora parece que a Sin foi absorvida pela Uzi. Tanto que até parece no finalzinho que as duas ainda meio que convivem, agora a Uzi vai conviver com uma voz falando na cabeça dela. Mas o importante é que eles conseguem impedir do planeta de ser destruído e os nossos heróis vencem a batalha e a galera volta a viver. Tanto que tem um sentinela que fica zoando a Lizzie também tá ali, o busão que fica andando pra tudo que é lado também consegue voltar, e o Dorman até consegue ver a mulher dele de novo, mas a mulher dele tá com medo porque não é mais ela, né, é só o núcleo dela. Ela fala, ah, sai daqui, eu te odeio, e ele fala, nossa, que gatinho e tal, né, falando, ó, o encontro, né, mesmo ele não sabendo que era a esposa dele, ele talvez sentiu que fosse, né, e ela sai correndo com medo, né, de talvez não ser reconhecida ou zoada pelo seu marido. Mas o importante é que depois a Uzi tá contando essa história justamente pra turma da sala dela, mostrando como tudo aconteceu, e agora ela é essa coisa híbrida do Absolute Solver e também da Sin, agora no algoritmo do corpo, da cabeça dela, controlando, né, esta entidade chamada Uzi. E agora o N também e a Uzi assumiram o namoro, aquela coisa toda, tem sempre essa parada meio adolescente rolando, né, entre os episódios, e tudo acaba com o embate, né, dentro da cabeça da Uzi, onde a própria Sin tá falando com ela pra usar um lacinho e coisa do tipo. E este é o fim de Murder Drones.
Eu vou falar pra vocês que a série é fantástica. Eu não quis colocar tudo aqui, pelo amor de Deus, tem muitos outros detalhes, eu só fiz um belo de um resumão e, pelo amor de Deus, o bruto meu já tá dando mais de 1 hora. Você, por favor, deixa um gostei do tanto de trabalho que eu vou ter, porque eu tô resumindo essa bagaça pra você. Talvez eu faça outros vídeos explicando algumas coisas que ficarem aberto, que tem algumas explicações aqui e ali que eu consegui entender na série, principalmente o negócio da Uzi poder controlar o Absolute Solver. Meio que eu entendi implicitamente que durante os episódios ela tava já começando a ter esse estigma dentro dela, sendo controlado e assim brigando pra controlar o corpo dela, e ela consegue controlar de uma vez nesse último episódio. Enfim, outra coisa bem interessante é que Murder Drones, ele acaba mesmo, ele não deixa tipo, ó, os heróis ficaram bem, voltaram para suas vidas e tudo mais, o planeta ficou todo cagado e agora parece que eles vão reconstruir, mas agora não tem mais nenhum medo, né, de vir algum drone assassino que a tal parte lá interestelar do bagulho, a JC Jensen pode mandar, porque os humanos todos foram de arrasta, né, pelo menos o que estavam ali naqueles planetas. Dá a entender de que tem outras colônias de humanos, não sei se isso pode ser utilizado para o Murder Drones 2, talvez venha no futuro ou algo do tipo, mas o próprio Liam Vickers e a produção, né, da parte do Murder Drones falou que a Glitch Productions deu liberdade para eles fazerem o que eles quiserem e eles terminaram a série. Terminou até que respondendo todas as coisas, eu me senti bem satisfeito com o fim da série, achei incrível o último episódio, tanto que o último episódio é muito mais treta, parece muito mais Dragon Ball das ideias, enquanto os outros episódios tem muito mais drama, tem algumas coisas, tem umas cenas de ação sim, que compensa a série toda, mas o último episódio é só pancadaria. Também porque os outros episódios foram construindo, né, até esse embate final, né, da Sim que queria, né, controlar o planeta todo. Então pra mim, Murder Drones tem uma nota 9, porque justamente tem uns altos e baixos e umas coisas meio esquisitas em algumas partes de alguns episódios, principalmente o episódio 2, e alguns episódios que são tipo assim, como eu posso dizer, a explicação é tipo, ó, tá aqui, acabou e é isso. Sendo que os detalhes vão explicando muito mais nos outros episódios também, meio que reforça uma coisa ou outra, mas a série é incrível, a série é ótima, meio que, cara, fechou num bom tom, não tenho tanto mais do que reclamar, a não ser algumas coisas que parece que são meio jogadas na sua cara. De resto, é uma série incrível, você tem que ver, o bagulho é muito bom e tem dublagem 100% brasileira, feito pela Glitch Productions. Parece que agora as produções da Glitch, né, que até então as principais Murder Drones e o Amazing Digital Circus estão 100% dubladas, talvez a série do SMG4 também venha a ficar totalmente dublado e quem sabe as futuras animações que virão pra gente ver no futuro. Enfim, pessoas, terminando esse resumo, gosto muito de Murder Drones e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ufa, sim, vi tudo, vi minhas coisas paradas todas, expliquei e tá aqui o resumo pra vocês. Muito obrigado, pessoas, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada que tá acontecendo aqui, são vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.